A gente vai falar agora sobre alimentos industrializados, porque eles se tornaram uma parte significativa da dieta moderna. Eles ocupam as prateleiras, né, dos supermercados e acabam ocupando as despensas das nossas casas também. E acabam despertando o interesse dos consumidores, principalmente, sabe de quem? Das crianças. Esses produtos, eles geralmente convenientes e de prazo de validade longo, são amplamente comercializados. No entanto, é importante compreender o que realmente são os alimentos industrializados e por que devemos evitá-los. E para trazer mais informações, a nutricionista Caroline Bonani está aqui com a gente no estúdio para falar sobre esses assuntos. Carol, queria te agradecer por estar com a gente aqui para explicar o que são esses alimentos e como é que a gente promove uma qualidade boa, tendo esses alimentos, promovendo saúde através dos alimentos dentro da casa da gente. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Primeiro, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui para falar sobre alimentação saudável. E sim, hoje são alimentos que são muito fáceis, né? Esses alimentos industrializados, acabou crescendo bastante o consumo, mas a gente precisa falar que são alimentos pobres, né? Pobre nutricionalmente falando, né? A gente fala de calorias vazias, né? Então, são alimentos que podem sim promover, né, a obesidade, o aparecimento de alterações metabólicas, né? Como alteração de colesterol, de glicemia, doenças cardiovasculares, baixa imunidade, né? Então, isso acaba piorando a saúde e a qualidade de vida das pessoas e principalmente das crianças. Esses alimentos, eles acabam se tornando uma rotina na vida da gente, pelo simples fato que a vida hoje é mais corrida e o acesso é mais fácil, é muito mais fácil eu desembalar ele para comer rápido. Então eu coloco na lancheira do meu filho, eu tenho no armário de casa, eu passo rápido ali num drive-thru e como rápido. Só que a gente não pensa no que isso aí vai trazer para o futuro. A gente acabou colocando isso como uma facilidade. Mas se a gente falar de fast food, a banana ela é um fast food, você só descasca, né? A maçã ela é um fast food, você só higieniza para consumir, né? Então, se você quer ter mais vida, mais saúde e evitar o aparecimento de doenças, a gente precisa desembalar menos e descascar mais. Então, por não ter uma orientação de um profissional da saúde, um nutricionista, a gente tem a tendência a colocar a alimentação como algo difícil na vida, né? Enfim, pela rotina mesmo do dia a dia. Mas a gente pode, sim, até dentro do supermercado, utilizar alimentos minimamente processados, né? Então, a gente tem, sim, crescendo bastante o número de alimentos mais saudáveis, que não contém açúcar ou que tem um adoçante natural. Então, vale muito, né? O profissional nutricionista, ele tá aí para fazer essa educação, né? Saber ler rótulo, né? Em que momento utilizar e realmente colocar que são alimentos ruins, né? Que não são bons para nossa rotina, mas claro que eventualmente consumir esses alimentos não é um problema, desde que aquilo não se torne diário, né? Desde que aquilo não se torne uma rotina, o que acaba que a gente acaba acomodando com essa situação, e aí quando a gente vê, né, a pessoa, né, ou a criança já ganhou peso, não tem tanto foco e concentração, baixa imunidade, problemas intestinais e por aí vai. Eu queria te perguntar justamente isso, qual que é a relação dos ultraprocessados com a obesidade? Sim, então como o alimento industrializado, ele é rico em sódio, açúcar e gorduras saturadas que a gente já sabe que faz mal para a saúde, e são alimentos que têm calorias vazias, eles são pobres nutricionalmente falando, né? E por não nutrir o nosso corpo, a gente tem a tendência a consumir mais, né? E como em pequenas quantidades existe uma quantidade grande, né? Uma porção pequena, muita caloria. E se você consome isso diariamente, você está caminhando sim para uma obesidade, né? Pelo excesso, né? Pelo o consumo grande desses alimentos. E aí que vem as alterações e aí caminha para a obesidade. Isso pode ter influência a longo prazo ou a médio prazo, tanto no comportamento do indivíduo como na saúde mental?
Com certeza. Então, esses alimentos, por ter essa quantidade principalmente do açúcar e de aditivos alimentares, que são os conservantes, estabilizantes, eles podem sim desencadear problemas cognitivos, como falta de concentração, falta de foco. Hoje a gente sabe que existe a diabetes tipo 3, que causa o Alzheimer. Então, a obesidade levando a diabetes, você está alimentando uma outra doença que é o Alzheimer, que é uma doença muito triste, né? Pergunta bem direta, no sentido de que a gente vê que as novas gerações, elas consomem muito processados e ultraprocessados. E, na verdade, a pergunta direta é o porquê disso. Isso é falta de exemplo de pais e mães que não estimulam. Aí, no caso, é um mau exemplo ou é por falta de estímulo? Porque você pega, por exemplo, um pai que vai levar o filho na escola. É muito mais cômodo você colocar lá um pacote de biscoito, de salgadinho e um suco de caixinha, que tem muito mais açúcar do que qualquer outra coisa, do que você ter o trabalho de você descascar uma fruta, de você lavar, higienizar uma fruta, que aparentemente dá mais trabalho. Né? Por que isso acontece? É descuido? É falta de estímulo? O que está acontecendo? Aonde que virou essa chave? Sim, tem vários pontos aí, né, que a gente pode abordar. Sim, existe a praticidade, é mais prático. Acredito também que existe um pouco dessa desinformação em relação ao que aquele alimento a longo prazo vai causar nessa criança, que a gente está falando da obesidade, do foco, né, falta de concentração. E a gente precisa, sim, resgatar os hábitos dos nossos avós, dos nossos pais, que é colocar a alimentação como prioridade, né? Então, falta um pouco de prioridade, falta, sim, exemplo, né, dos pais, né, de estimular também, né? A criança ela acaba sendo estimulada pelo exemplo dos pais e não desistir, né? Entender, colocar isso como uma rotina. Eu, esses dias, estava conversando assistindo, na verdade, né, uma entrevista que uma colega daqui da TV fez com uma cardiologista, e eu me assustei quando ela disse que hoje um índice de 44% de crianças já em estado de obesidade. Sim. Eu falei, mas não é possível, é quase metade. Exato. Né? E acredito que uma grande parte delas, é claro que existem também casos clínicos, e a gente sabe disso, mas creio que uma grande parte delas também por conta disso, né? De não ter uma condição alimentar satisfatória, de não se promover saúde através da alimentação. E a gente sabe a importância que tem disso, né? É muito importante. Realmente, esses dados aumentaram bastante a partir de 2020, que foi a pandemia, né? Então, aumentou bastante os casos de obesidade, principalmente nas crianças, e acabou aumentando ainda mais a diversidade de alimentos industrializados e ultraprocessados. E a gente perdeu mesmo esse interesse por alimentos mais naturais. O alimento industrializado, ele modifica o paladar. Então, por ter essa composição de maior quantidade de açúcar, de gordura, então ele é ultra palatável. Então, é um alimento que foi feito para viciar. Então, você consome mais porque você quer sentir esse prazer. Que aí vem a questão da dopamina, que é um neurotransmissor. Então, ele faz esse estímulo da dopamina. E quando a gente coloca um alimento natural, in natura, uma banana, uma maçã, ela não vai fazer esse mesmo estímulo. Carol, para a gente terminar, como é que a gente pode resgatar isso dentro de casa? Porque acredito que para vocês, profissionais, deve ser uma guerra orientar o pai e mãe, porque a oferta dentro do mercado, hoje, quando você leva os filhos, é uma guerra que a gente tem, né? Você pega os comerciais de televisão, ele vende um pacote de biscoito, um chocolate, um salgadinho, como se fosse a melhor coisa do mundo. Um iogurte, um sorvete, nossa, saudável, nutritivo, né? E a criança vê aquilo e é muito complicado. Agora, como é que você faz isso? Como é que você equilibra isso? Porque você também não tem como você deixar de dar.
Sim. né? A gente vive no mundo real, né? Não tem como. Mas como é que a gente equilibra isso dentro de casa? Exato. Primeira coisa, eu falo sempre que os pais precisam ser exemplos, né? Depois, nunca desistir de incentivar essa alimentação saudável. E para a gente encontrar o equilíbrio, a gente vai fazer exatamente o que os nossos pais faziam com a gente. Então, deixa para o final de semana, deixa para um aniversário, né, um momento de confraternização, que aquele momento se torne especial. Eu falo que a gente acabou banalizando muito esses momentos, né? Ah, vai comer uma pizza, vai comer algo, mas que isso seja algo especial, esporádico, né? E que no dia a dia realmente é uma luta grande, né? Uma batalha em incluir esses alimentos. Então, pedir orientação de um profissional nutricionista, usar a criatividade, né? Dependendo da idade dessa criança, né? Fazer um suco, sim, que tenha a cor ali verde, que a gente fala, né? Para estimular, falando, o suco do Hulk, né? Então, estimular e procurar ir atrás mesmo de informação e de receitas fáceis também de fazer, porque é muito fácil de você fazer. Quem já está acostumado a fazer, às vezes, um bolo, troca o trigo pela aveia, coloca uma banana, faz um sorvete de banana congelada com morango congelado, e assim vai estimulando e equilibrando, né, o consumo dos outros alimentos que vão, sim, fazer parte, mas que precisa, sim, estar em momentos específicos, não todos os dias. Então tá jóia. Carol, obrigado por estar aqui com a gente. Quero deixar o convite para você voltar aqui para a gente continuar esse assunto, porque afinal de contas a gente não vive sem comer, mas é importante que a gente coma com qualidade, né? Exatamente. Eu que agradeço, foi um prazer e com certeza virei outras vezes também. Então tá jóia. Obrigado, viu? Muito obrigada a vocês.